face a face com Deus. Ele foi um líder, ele foi um profeta, ele foi um sacerdote, ele foi aquele que o Senhor levantou para libertar o teu povo da escravidão do Egito. E a história de Moisés, irmãos, ela pode ser separada em 3 períodos. Repita comigo, 3 períodos. 3 períodos. O primeiro período na vida de Moisés, ele passa dentro do Egito. Como nós sabemos, eu creio aqui que todos nós lemos a Bíblia, e nós sabemos que Moisés, ele foi criado dentro do palácio como um príncipe, como filho da princesa, filha de Faraó. E dentro deste palácio ele viveu 40 anos. 40 anos ali provando do bom e do melhor, 40 anos ali estudando, 40 anos dentro do palácio. E depois ele entra dentro de um segundo período, que é o período de anonimato. Este período, depois que ele já não está mais dentro do palácio, ele vive um período de 40 anos. E é durante esse período que ali ele vai constituir família, ele vai trabalhar como pastor de ovelha, pastoreando as ovelhas do teu sogro, Jetro. E a palavra do Senhor nos mostra que depois ele vive um terceiro período de mais 40 anos. Ele viveu 120 anos. E este período de 40 anos é o período que Deus levanta ele para conduzir o teu povo para a terra prometida, a tão sonhada, a tão esperada terra prometida. Então, ou seja, Deus ele dá para Moisés um período, 3 períodos de 40 anos. E eu quero falar um pouco a respeito do primeiro período, do segundo período, do terceiro período. No primeiro período, desde o ventre da sua mãe, Deus ele já tinha colocado promessas. Só que desde o ventre, desde a sua nascença, Moisés ele já vinha enfrentando algumas lutas. Qual foi a primeira luta? A primeira luta foi contra o próprio Faraó, que viu que o povo hebreu estava crescendo muito rápido, pastor. Eles estavam crescendo de uma maneira tão rápida que aquele homem começou a ficar com medo. E ele falou assim: esse povo está crescendo muito rápido, eu preciso fazer alguma coisa para parar o crescimento deles, porque senão daqui a pouco eles vão começar a crescer e eles vão tomar o reino da gente. E a palavra do Senhor diz que o Faraó ele dá um legado, ele determina uma lei. E ele diz assim, que todo filho homem, ele seria morto e jogado longe no rio Nilo. E desde o nascimento de Moisés, ele começa a passar por essa luta. E a palavra do Senhor nos diz que a mãe dele, Joquebede, quando ele nasce, ela pega o menino e ela esconde. E a palavra do Senhor diz que quando ela não consegue esconder mais, por quê? Porque o menino estava crescendo. Então quer dizer que um projeto do Senhor, mesmo quando ele está escondido, isso não impede o crescimento dele. Nós sabemos que Moisés, ele é um projeto do Senhor. Nós sabemos que é alguém que o Senhor levantou para levantar e libertar uma grande nação. Só que esse projeto do Senhor está escondido, está pequeno, só que mesmo assim, isso não impediu do projeto do Senhor crescer. Então, mesmo escondido dentro da casa da sua mãe, eu imagino que ela deveria segurar ele ali e falar: menino, não faz barulho não, senão alguém vai te ouvir. E é por isso que a tua irmã, menina, começava a tocar pandeiro, para que as pessoas não escutassem o choro da criança. Só que chega um determinado momento que o projeto ele cresce, e ele precisa sair da casa da mãe. E a palavra do Senhor nos mostra que a mãe de Moisés, Joquebede, ela pega um cesto e ela começa a encher aquele cesto de betume, como se fosse uma argila, e pega este cesto, coloca o menino dentro e coloca dentro do rio Nilo. Agora você lembra do decreto de Faraó que diz que a criança deveria morrer e ser jogada no rio Nilo? Então, ou seja, Faraó ele decretou: vai morrer e vai ser jogado no rio Nilo. Só que Deus ele falou assim: ele pode até ir para o rio Nilo, mas ele não vai passar no rio Nilo morto, ele vai passar na vida. Por quê? Porque eu tenho uma promessa sobre a vida daquele menino. O homem disse assim: vai passar morto. Só que Deus ele diz: não vai passar morto, vai passar vivo. Por quê? Porque eu tenho uma promessa, porque eu tenho um projeto. E quando eu tenho algo na vida de alguém,
O homem pode até determinar, mas a última palavra quem dá é Ele. E se a última palavra que Ele diz é vida, então Ele vai viver. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que quando aquele menino ele está no rio, a princesa, filha de Faraó, ela está na beira do rio se banhando. Está lá tomando seu banho. Junto com ela tem algumas donzelas, ou algumas traduções vão dizer servas, que elas estão na beira do rio, e aquela mulher está um pouco mais atrás do rio. Agora, irmãos, viaja comigo aí na palavra do Senhor. Imagina aí Moisés dentro do rio, sendo levado pela correnteza, e de repente aquela mulher, ela olha aquela criança e ela diz assim: eu estou vendo algo. E ela pede para as donzelas dela: pega aquele cesto e traz aqui para mim. Agora, irmãos, pela lógica, quem deveria ver aquele cesto primeiro era quem? As donzelas que estavam na beira do rio, não a princesa que estava longe. Só que quem avista aquele pequeno cesto sendo levado ali pelo rio era a donzela. Sabe por quê, pastora Dilson? Porque um projeto do Senhor, ele precisa cair nas mãos certas. Se alguma daquelas donzelas pegasse aquele cesto, elas não teriam como chegar elas diante do rei e falar assim: rei, eu posso cuidar dessa criança. Elas não poderiam fazer isso, mas a donzela, a princesa, poderia. Às vezes você está falando assim: meu projeto ele está demorando para acontecer. Só que Deus ele está falando assim: eu estou apenas preparando a mão certa para pegar esse projeto nas mãos. Eu vou entregar esse projeto na mão de quem tem recurso para poder arcar com as responsabilidades desse projeto. O projeto não está demorando para acontecer, ele só está sendo levado nas mãos certas e no momento certo, como a palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 3, no tempo determinado as coisas vão começar a acontecer. Aleluia. E durante esse período a palavra do Senhor diz que a princesa pega aquela criança e, com autorização de Faraó, ela começa a cuidar dele dentro do palácio. E diz mais: eu preciso de alguém para amamentar essa criança. A irmã dela, Miriam, que estava acompanhando, diz assim: eu conheço alguém que pode amamentar essa criança e que pode cuidar dela. E ela pega sua mãe, Joquebede, e Joquebede começa a cuidar daquela criança dentro do palácio, recebendo um salário para isso. Porque às vezes Deus ele vai nos colocar até mesmo dentro da casa do inimigo. Mas se é para o projeto dele crescer, não importa o lugar. Porque Deus ele não se limita à nossa localidade, ele não se limita à nossa situação atual. Deus, onde Ele quiser trabalhar, Ele trabalha, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Aleluia, Deus. E Moisés, ele cresce. Eu vou dar uma resumida na história para não tomar muito tempo. Só que chega um determinado momento em que ele precisa sair do Egito. E aí ele começa a entrar no período do anonimato. E dentro do período do anonimato, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro. Até que ele chega num monte chamado Horeb. Repita comigo: Horeb. Glória a Deus. Onde é o Horeb? É o monte do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro. E ele chega a esse determinado monte. E a palavra do Senhor diz que ele olha, ele visualiza uma sarça. E ele vê que aquela sarça ela pega fogo e não se consome. Agora, irmãos, visualiza comigo. No deserto é normal ver sarça pegar fogo. Eles estão num lugar quente. Agora, o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça pegando fogo, porque isso era normal para ele. O que chamou a atenção dele foi que a sarça pegava fogo e não se consumia. Algo que ele via todos os dias era a sarça pegar fogo. Agora a sarça pegar fogo e não se consumir, ele viu a primeira vez. Eu imagino que ele deve ter olhado e falou: meu Deus, o que é isso? Deixa eu ver mais de perto.
E ele olha aquela sarça pegando fogo e não se consumindo. Porque quando Deus está no negócio, até mesmo aquilo que é normal aos teus olhos, quando Deus ele entra, se torna algo extraordinário, se torna algo sobrenatural. E quando Moisés ele visualiza, ele vê aquela sarça pegando fogo e não se consumindo, ele fica impressionado. Ele diz: eu preciso ver isso mais de perto. Sabe por que essa sarça ela pega fogo e não se consome? Porque este fogo que está queimando essa sarça não é qualquer fogo. Esse fogo que está queimando essa sarça é o fogo do próprio Deus. E é por isso que ela teve aquela resistência de queimar e não se consumir. E é exatamente isso que vai mostrar Deus na tua vida. Às vezes não é o fogo que está queimando. Porque quando nós estamos num ambiente profético desse aqui, é normal ver sarça pegando fogo. Mas o que vai mostrar Deus sobre a tua vida é que a sarça está pegando fogo, mas não está se consumindo. O que vai mostrar Deus na tua vida é que às vezes você está no meio do fogo, no meio da situação difícil, mas você não está se consumindo. Irmão Everton, desenha melhor para mim que eu não estou entendendo. Eu mostro quando você está numa situação difícil e você está ali, continua de pé, está sofrendo, mas está dando glória a Deus, está passando por luta, mas está glorificando o nome do Senhor, está passando pelo vale, mas está levantando a mão para o alto e está adorando o nome dele. Sabe o que é isso? É resistência. Sabe o que é isso? É a sarça que pega fogo e não se consome. Sabe o que é isso? É a sarça que está queimando, mas continua de pé. Sabe o que é isso? É a sarça pegando fogo e não se consumindo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E eu preciso profetizar algo para alguém aqui nesta noite. A sarça pode até pegar fogo, mas ela não vai ser destruída. Venha acontecer o que aconteça, você vai permanecer de pé. Porque quem cuida de você não é qualquer um. Quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não tosqueleja. Quem cuida de você, cuida pra valer. Então, se você está passando por uma situação difícil, deixa eu te dizer algo: você vai permanecer de pé. Porque o fogo que queima em você é o fogo do Espírito Santo de Deus. O Deus, ele está se manifestando em você. É por isso que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: meu Deus, como é que ele consegue permanecer de pé diante de tanta luta? Meu Deus, como é que ela consegue suportar tanta luta e não cai? Meu Deus, como é que ele passa por tanta provação e mesmo assim continua de pé? É o fogo do Senhor queimando sobre a tua vida e te dando resistência para suportar, te dando resistência para permanecer de pé, te dando resistência para conseguir continuar caminhando. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que estão recebendo do Senhor resistência para permanecer de pé. O que vai manifestar a presença do Senhor sobre a tua vida é a tua resistência. É a tua resistência diante das situações difíceis. Agora vamos pegar um exemplo maior de resistência. Está lá no livro de Mateus, capítulo 4, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo. Irmão, ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Está na palavra. E a palavra do Senhor diz que Jesus, quando ele começa a ser tentado pelo diabo, porque quem tenta é o diabo, não é Deus. Deus ele prova, mas quem tenta é o diabo.